também no carro que vinha na mão contrária antes de voltar para a pista. Para Daniel, mesmo estando sob o efeito do álcool, a lição valeu. Eu lembro de guiar e de desviar dos carros. E teve momentos em que apaguei. Parecia um fliperama, e o triste é que quando Henry Paul estava guiando aquele Mercedes, não era um fliperama. Aquilo era real. Nosso teste mostra que se o nível de álcool no sangue de Henry Paul era mesmo o que está no laudo, ele não tinha condições de guiar. Mas como é possível provar que ele estava bêbado no momento do acidente? Talvez o próprio Henry Paul, de seu túmulo, possa nos dizer. Estas são as últimas imagens em vídeo da princesa Diana, Dodi Fayed, Henry Paul e Trevor Rhys-Jones, gravadas por câmeras de vigilância quando saíam do Hotel Ritz. Nessas imagens, Henry Paul não parece estar embriagado, mas a conclusão da polícia foi de que ele estava. Existe alguma maneira de resolver esta aparente contradição? Talvez a resposta esteja no próprio laudo da autópsia. Pedimos ao patologista forense, Dr. David Posey, para reavaliar as conclusões do laudo. Embora o médico legista tenha afirmado que Henry Paul tinha um altíssimo nível de álcool no sangue, não há indicação de que ele costumasse beber. Em bebedores contumazes, nós examinamos o fígado, que é aqui. Uma das coisas que observamos, a menos que haja cirrose, é que o fígado aumenta. Além disso, a cor marrom avermelhada normal se altera, vai do amarelo acinzentado ao amarelo alaranjado. É isso que se vê em quem costuma beber muito. Em Henry Paul não havia nada disso. O relatório fala de um fígado de tamanho e consistência normais, sem evidência de gordura. Então, comparando o nível de álcool no sangue com a condição do fígado, não bate, não há relação. O outro fator que devemos considerar é que no laudo da autópsia não há menção ao cheiro de álcool no estômago. Se ele fosse um bebedor, se tivesse uma quantidade de álcool no organismo suficiente e consistente com um nível de 1,75 miligramas por decilitro, deveria haver um forte cheiro de álcool no estômago dele durante a autópsia, e não há nenhuma menção a isso. Pedimos ao Dr. Posey para ver as fitas de segurança do Hotel Ritz gravadas naquela noite, procurando algum indício de que Henry Paul estivesse bêbado. A gravação foi aos 20 minutos do dia 31 de agosto de 1997. Vemos Henry Paul, Trevor Rhys-Jones, a princesa Diana e Dodi. Henry Paul parece estar totalmente sóbrio. Ele está andando sem ajuda, não está cambaleando. Não há nenhum sinal de que ele esteja sob efeito de álcool nessas imagens. E isso foi poucos minutos antes dele sofrer o acidente fatal. Houve outra surpresa no laudo da autópsia. O sangue de Henry Paul também continha um nível muito alto de monóxido de carbono, perto de 21%. Isso é cerca de 3 vezes mais do que se esperaria encontrar num grande fumante. É possível que Henry Paul tenha sido envenenado, proposital ou acidentalmente? A questão é, de onde veio o monóxido de carbono? A polícia disse que pode ter sido produzido pela explosão dos airbags na hora da batida. Mas os airbags produzem muito pouco monóxido de carbono, quase nada perto dos níveis encontrados em Henry Paul. E mesmo que Henry Paul fosse um grande fumante, os níveis de monóxido de carbono seriam bem menores que os indicados. Em média, os grandes fumantes apresentam 8%, o que nos deixa com 12% que apareceram no dia do acidente. E não temos nenhuma explicação para a origem desse nível tão alto de monóxido de carbono. Se o monóxido de carbono encontrado no sangue de Henry Paul não veio dos airbags, de onde veio? É possível que ele tenha inalado esse gás tóxico devido a uma falha de ventilação do carro?
Se houvesse monóxido de carbono dentro do veículo, teríamos visto a mesma alteração em Dodge e na Princesa Diana. Nós testamos o sangue de Dodge que coletamos da roupa dele e não havia nenhum traço de monóxido de carbono. Demonstramos que não houve acúmulo de monóxido de carbono dentro do carro. Nós e a polícia examinamos o apartamento dele para ver se havia problemas no aquecimento. Era verão, então ele nem devia ter ligado, mas não havia nada. Outro carro dele foi testado e também não havia vazamento. A verdade é que aquele não era o sangue de Henry Paul. Será possível que as amostras de sangue de Henry Paul foram contaminadas, intencionalmente ou não? Poderia a análise do sangue, principalmente a que apontou o nível alcoólico, estar errada? A pedido da família de Henry Paul, uma segunda série de amostras de sangue foi obtida e analisada. Os resultados foram os mesmos. Eu diria que há duas hipóteses. Ou ambas as amostras foram contaminadas pelo conteúdo estomacal, ou foram trocadas por acidente. Nunca saberemos se era mesmo o sangue de Henry Paul. Acidente ou conspiração? O debate continua. Na minha opinião, foi um acidente muito comum. Simplesmente observando o que aconteceu, é muito difícil encontrar alguma coisa que o diferencie de tantos outros, exceto pelas pessoas envolvidas no acidente. Mas, para algumas pessoas, essas dúvidas persistem e as respostas não são satisfatórias. Me disseram que se eu continuasse investigando em Paris, eu seria preso, porque isso seria considerado obstrução da justiça. Talvez a chave do mistério estivesse com o motorista do segundo carro, o Fiat Uno branco. Mas até hoje a polícia não conseguiu identificar o motorista nem o carro. As autoridades francesas rastrearam 2 homens que possuíam Fiat Unos com danos semelhantes. Um era um guarda de segurança vietnamita, que foi interrogado e liberado. O outro, um repórter fotográfico chamado James Anderson. Nossa investigação nos levou ao Fiat Uno de propriedade de James Anderson. O carro foi vendido a uma oficina um mês depois do acidente. Segundo McNamara, James Anderson estava entre os paparazzi que perseguiam Diana e Dodge naquela noite. Anderson foi interrogado pela polícia porque ela sabia que ele era um dos que seguiam Dodge e Diana. Ele deu a desculpa esfarrapada de que não estava em Paris na hora da colisão. Anderson disse à polícia que saiu de casa às 3 da manhã para viajar à ilha da Córcega. Ele mostrou recibos de pedágio para provar que não estava nem perto de Paris na hora do acidente. Eles consideraram o fato dele ter ido à Córcega um álibi suficiente para ele não estar no túnel Alma, mas não é verdade. Ele estava no túnel e disse isso a várias pessoas. Era ele que dirigia o Fiat Uno que causou o acidente com o Mercedes naquela noite. Apesar das afirmações de John McNamara, os investigadores franceses concluíram que Anderson não estava em Paris e que não teve nada a ver com o acidente. Se isso não é verdade, nunca saberemos. 3 anos depois, ele morreu. Ele foi encontrado no sul da França. Seu corpo estava carbonizado. Ele estava trancado em seu próprio carro, um BMW, e só pôde ser identificado pelos registros dentários. A morte de Anderson foi declarada suicídio e nos deixa sem a possibilidade de investigar a real identidade do motorista do Fiat e sem nenhuma testemunha da tragédia. Nunca saberemos se Diana foi vítima de um simples acidente de trânsito ou de assassinato. Por ordem judicial, o arquivo da morte da princesa está lacrado, o que alimenta os boatos de conspiração para sua morte. E a maioria de nós só pode imaginar o que aconteceu naquela noite, lembrar da princesa em vida e tirar nossas próprias conclusões.
Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Pedimos ao patologista forense, Dr. David Posey, para reavaliar as conclusões do laudo. Embora o médico legista tenha afirmado que Henry Paul tinha um altíssimo nível de álcool no sangue, não há indicação de que ele costumasse beber. Em bebedores contumazes E também no carro que vinha na mão contrária antes de voltar para a pista. Para Daniel, mesmo estando sob o efeito do álcool, a lição valeu. Eu lembro de guiar e de desviar dos carros. E teve momentos em que apaguei. Como é possível provar que ele estava bêbado no momento do acidente? Talvez o próprio Henry Paul de seu túmulo possa nos dizer. Estas são as últimas imagens em vídeo da princesa Diana, Dodi Fayed, Henry Paul e Trevor Rhys-Jones, gravadas. Parecia um fliperama e o triste é que quando Henry Paul estava guiando aquele Mercedes, não era um fliperama. Aquilo era real. Nosso teste mostra que se o nível de álcool no sangue de Henry Paul era mesmo o que está no laudo, ele não tinha condições de guiar. Mas por câmeras de vigilância quando saíam do Hotel Ritz. Nessas imagens, Henry Paul não parece estar embriagado, mas a conclusão da polícia foi de que ele estava. Existe alguma maneira de resolver esta aparente contradição? Talvez a resposta esteja no próprio laudo da autópsia.